Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Em pé era um exército enorme. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, Pai maravilhoso. É muito bom estar aonde o Senhor está. Esta é a tua palavra. O que, ó Deus, muitas vezes eu me sinto tão incapaz. Mas quando teu Espírito vem, quando o Senhor está, ó Deus, aonde o Senhor está, o Senhor conduz todas as coisas. Senhor, portanto, fale conosco, desperta a nossa mente, e que saiamos daqui hoje, Deus, transformado, impactado pelo poder da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, ó Deus, é a palavra que é inspiração, Deus, é a palavra do Senhor que é do teu próprio Espírito. Ó Deus, fale conosco, é que eu te peço em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O vale de ossos secos, queridos. Eu falei, nós estamos numa série de mensagens a respeito de ser discípulo. E eu falei assim, poxa, eu entendo também que aqui está relacionado, porque Ezequiel era um profeta do Senhor, ele era um discípulo do Senhor. Mas Deus me conduziu exatamente para este tema, o vale de ossos secos, que é a própria contexto aqui da própria palavra. Aqui, se você olhar aí, pode ser que o seu também esteja escrito dessa mesma forma na epígrafe aqui, ó, o vale dos ossos secos. Eu usei o mesmo termo que a própria profecia está dizendo. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Muitas vezes a gente faz algumas perguntas, né? E quem faz pergunta, né, geralmente quer o quê? Resposta. Falei, Senhor, nós estamos na iminência de profetizar sobre tantas famílias. Nós estamos aí prestes a levar a paz do Senhor, a paz de Cristo nos lares. E o que está acontecendo? E eu, orando ao Senhor, o Senhor me trouxe exatamente esta palavra. Foi o próprio Espírito que me conduziu a esta palavra. Porque muitas vezes, queridos, nós somos incumbidos pelo próprio Espírito de fazer algo. Deus nos dá uma direção, só que nós estamos muitas vezes cansados ou mortos espiritualmente. Nós estamos esgotados, né? E a gente vai ver que a maioria das coisas é o quê? A maioria das vezes está relacionado realmente a algo espiritual. O Andy falou aqui de quinta-feira, eu falei, glória a Deus, o Anderson confirmou a palavra do Senhor, quando ele falou a respeito da mão ressequida. Aqui era um povo que estava seco, um povo que estava morto espiritualmente falando. E o vale aqui, queridos, esse vale de ossos secos, vai falar a respeito de uma visão que Deus deu a Ezequiel. Se você olhar no capítulo 1, a mídia vai colocar no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, vai falar lá, a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro entre eles. Perdão, eu falei capítulo 37? Capítulo 1. Esse é o que nós estamos lendo, capítulo 1, versículo 1 a 3, isso. Olha lá, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Louvado seja Deus. O que está acontecendo aqui para nós compreendermos o capítulo 37? Ezequiel, queridos, ele teve uma visão do Senhor, uma visão do próprio Deus, que o leva a este vale, junto às margens do rio Quebar.
Se nós estudarmos, se você analisar aqui, Ezequiel exatamente, ele estava ali também preso, exilado em Babilônia. Babilônia, você sabe que o rei Nabucodonosor levou o povo cativo, eles ficaram 70 anos presos. Por quê? Porque gerou um povo desobediente. Não adianta, quando o povo é desobediente, quando o povo anda o curso das suas próprias vontades, lamentavelmente algumas consequências acabam vindo. E aqui houve um povo desobediente, porque, queridos, o que Deus mais nos chama é a obediência. Não adianta. O povo perece porque tem desobedecido a Deus, tem sofrido muitas coisas, porque não obedece à direção do Senhor. E aqui Ezequiel teve, não esta visão, ele teve várias visões. Outros momentos também ele profetizou, e ele estava cativo na Babilônia. Já era o 4º ano que eles estavam cativos na Babilônia, quando Deus chamou Ezequiel, e ele falou assim, Ezequiel, em uma visão Deus chamou Ezequiel, e ele disse, Ezequiel, vem aqui, profetize aos líderes de Israel, profetize aos líderes de Judá, profetize a este povo Ezequiel, a respeito do como é que eles estão vivendo a vida deles, como é que eles estão sendo conduzidos nesta Babilônia. E muitas vezes nós alertamos a igreja, nós falamos muitas vezes que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Muitos falam que o mundo onde nós vivemos hoje é considerado uma Babilônia. O que é uma Babilônia? Uma loucura, queridos. Uma loucura, o amor tem se esfriado, a perseguição, morte. Hoje não há mais pudor nenhum, as pessoas são mortas porque não entregou um celular, ou olhou com cara feia. Antigamente a briga era o que era murro, né? Cospe aqui se você é homem, pá. Não acabou esse negócio aí, cada vez que passa, o negócio anda mais complicado. É o mundo que nós estamos vivendo. Você vai olhar, todo mundo tem uma palavra, todo mundo tem um ensino. Você abre a internet, todo mundo tem 10 passos para aquilo. Todo mundo tem uma chave para virar na sua cabeça. Todo mundo tem um ensino. Pare o que você está falando. Clique nesse link aqui que eu tenho algo para fazer e para te falar. Imagina, todo mundo tem um ensino. E na verdade, queridos, não resolve nada se nós não tivermos o Espírito de Deus. Se nós não estivermos entendendo quem nós somos, neste contexto que eu posso usar, né, também como uma Babilônia. Então, Ezequiel, ele recebeu uma visão do Senhor. A visão, queridos, ela vai trazer um sentido. Vista é aquilo que eu estou enxergando aqui, visão é aquilo que eu creio que vai acontecer. Quando você vai ao oculista, ele analisa, né, como é que está a sua vista. E aí ele fala assim, espera aí que eu vou melhorar, porque parece que pelo jeito você não está andando muito bem não. Recentemente eu fui fazer um exame de vista, né, alguns meses atrás. Então para eu aqui ler a Bíblia tranquilo aqui, né, eu consigo ler tranquilo, bonitinho. Quando é longe, meu Deus do céu, eu estou olhando, eu tenho que fazer assim, ó, né, não consigo enxergar direito. Aí eu fui ao oftalmologista, ele fez o exame e falou assim, ó, você tem que usar aqui 3 não sei o que lá, 2 para isso, pá. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não é possível. Ele falou, pois é. Eu falei, doutor, o que está acontecendo comigo? Ele falou assim, a idade. Eu falei, peraí, você está me tirando, doutor? Né? Foi a idade. Ele falou, depois dos 40, aí o negócio começa a pesar, né? E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, mano, você é louco, ele está me tirando, né? Eu falei, não estou muito contente com isso aí não. Peguei a receita. Fui lá numa ótica fazer o exame e tal. Aí pega o camarada, o Pedro estava comigo, né, Pedro? Aí fui lá no centro de São Paulo, né? Lá tem uns lugares mais baratos. Aleluia, aleluia, mistério, aleluia. Depois, se quiser, vem pegar a dica comigo. Aleluia, consulta pastor Aldemir por R$ 1,99. E aí fui lá, fiz. Quando eu chego lá, a ótica começou a fazer, falou, ele está falando que é isso aqui? Vamos ver se é isso mesmo. Aí ele colocou um lá que ele tinha, ele falou, coloca isso aqui. Falei, não estou enxergando nada. Ele, coloca isso aqui. Aí ele falou assim, rapaz, lê isso aqui. É isso aí mesmo. Aí fez lá a receita. Quando ele trouxe o óculos para mim, ele falou assim, coloca aí.
Aí eu coloquei, gente do céu. Falei, que mundo é esse que eu estou vivendo? Louvado seja Deus. Aí ele foi lá e falou assim, Ele falou, você mora onde? Aí eu falei assim, eu moro em Osasco. Né? Ele falou, ainda bem que eu moro para cá, porque imagina se eu cruzo com você, você dirigindo lá. Acontece um acidente, ainda bem que você mora para Osasco, eu moro para cá. Falei, e ainda me tirou ainda, gente. E aí eu comecei a enxergar realmente a vida como ela é. Então perceba que exatamente o que estava acontecendo aqui. Ezequiel, ele enxergava as coisas ali ao redor do rio, o povo como é que vivia, mas Deus trouxe uma visão para ele. A vista é aquilo que você enxerga próximo, visão é aquilo que Deus dá à igreja do Senhor. E Deus disse a ele, eu tenho uma visão, Ezequiel, vem aqui em visão, tenho algo para falar a você, a respeito deste povo, desta Babilônia. O salmista, no Salmo 137, querido, Salmo 1, o salmista vai dizer o seguinte, que o povo, eles viviam à margem do rio. Salmo 137, verso 1, olha lá. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores pediram-nos canções. Olha aquilo que estava lá. Eles estavam sentados às margens dos rios e abandonou o que, queridos? A sua adoração. Eles deixaram tudo, eles estavam ali num espírito de desânimo, eles estavam mortos, espiritualmente falando. Eu não sei se vocês têm notado, têm observado, mas, meu Deus do céu, tem muita gente que está mal espiritualmente, parece estar morrendo, parece que precisa de uma injeção, de um choque, alguma coisa do gênero. O que está acontecendo? E a gente vai analisar, são sinais de uma vida que precisa passar por uma transformação, uma busca, e grande maioria, queridos, é espiritual. E Ezequiel, ele profetizou aos povos que estavam lá presos, exilados, e Deus deu por meio do seu Espírito a Ezequiel uma visão, num vale cheio de ossos secos. E quando Deus deu a visão a Ezequiel, olha lá, querido, no versículo 2, e ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ezequiel, quando recebeu a visão do Senhor, em espírito, não que ele foi em um vale, entenda isso, igreja, para você que de repente nunca viu esta palavra, não que ele foi lá e viu, foi em espírito, numa visão que Deus o levou, e ele pôde ver um monte de pessoas, como se fosse um vale. O que é um vale? Representa aqui como se fosse um cemitério de um povo que estava morto, espiritualmente falando, e ele começou a andar de um lado para o outro, analisando o contexto, daquela visão que Deus tinha dado a ele. Ele começou a analisar, observar e falar, realmente a coisa aqui não está boa. E aí no versículo 3, e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando ele começou a andar ali, no meio daquela visão, ele teve dimensão realmente como é que o povo estava, como é que o povo de Israel vivia. O vale, como eu disse, ele representa esta sepultura, queridos. Um povo desolado, um povo, sabe, um povo abatido, um povo desanimado, porque quando a gente vê uma pessoa acelerada no 380, sabe, aquela pessoa pegando fogo, isso aí é bom demais. Você fala assim, né, quando aquela pessoa, pastor, olha, eu quero ir para o monte, pastor, não sei o que, gente, isso é bom demais.
E essa pessoa, às vezes, você tem que até dar uma segurada. Calma, meu filho, calma, vem para cá, vamos para cá, vamos fazer isso, porque a pessoa quer todo dia, quer estar alguma coisa, está envolvido, né, todos os dias na igreja, e tem pessoas assim que você, calma, você tem compromissos, você tem família, você tem responsabilidade, né, com outras coisas, calma, mas eu vou falar, queridos, é mais fácil assim. Entenda o que eu vou falar, é mais fácil conduzir um povo assim, uma pessoa assim, do que você empurrar outro. Porque tem outros que você tem que empurrar. Pega uma carroça aí, ó, pega e tenta empurrar uma carroça cheia de entulho nessa subida aí. Aí você fala, meu Deus do céu, você vai, anda 50 metros, você fala, vamos gente, vamos nada. Agora bota um motor aí, um cavalo forte para puxar a carroça, você vai falando, meu Deus, nem estou sentindo nada. Muitas vezes é isso, queridos. Tem gente que a gente está ali, ó, falando, meu Deus do céu, anime-se no seu espírito. O Senhor está às portas, Deus está mostrando. A igreja, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos seguir a direção do Espírito de Deus. Porque, imagina, queridos, nós não viemos aqui para buscar uma bênção. Porque você já é uma bênção em Cristo Jesus. Nós somos abençoados pela palavra, Deus renova o nosso espírito, mas nós não chegamos aqui, Deus, o que o Senhor tem hoje aqui, uma bênção para mim? Não, a palavra do Senhor fala assim, sê tu uma bênção, porque a bênção, querida, está em Cristo, a bênção é entregar a vida para Ele e falar, obrigado Senhor, porque o Senhor me alcançou, obrigado porque o Senhor transformou a minha vida, obrigado porque eu andava neste vale de ossos secos, mas o Senhor alcançou e mudou minha história. O Senhor mudou o contexto que eu vivia. Então, queridos, o vale representa isso. Deus chamou Ezequiel porque ele era um profeta. Porque Ezequiel estava profetizando a respeito de um povo que estava morto. E ele me fez andar para um lado, para ver a dimensão. Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz que Paulo falando para a igreja de Éfeso, ele fala assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, na qual costumava a viver, quando seguiam o quê? Quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar. Então, queridos, Paulo está dizendo mais uma vez aqui, alertando, vai ao encontro desta palavra também. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e o pecado, quando costumávamos o quê? Andar pelo padrão deste século. Mas a igreja que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus, ela tem que ser uma igreja ativa, animada, cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus. Para quê? Para que tenha ânimo para salvar pessoas também, para que tenha ânimo para profetizar, queridos. A visão dos ossos representava também a restauração de Israel, não somente material, mas principalmente espiritual. E espiritual, os ossos não representavam pessoas mortas, apenas uma forma de mostrar e simbolizar que Israel, eles estavam mortos espiritualmente falando e sem esperança. Queridos, nós precisamos compreender que a igreja, ela é espiritual. Quando a igreja, ela está muito envolvida com um ativismo, ou quando ela está desligada, ela fica muitas vezes perdendo sentido. Às vezes a gente, quando está muito desatento de algumas coisas que Deus está falando, está fazendo, nós ficamos aí, né? O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Deus é o Senhor da igreja, a igreja está aqui, está de pé, o Senhor tem o controle sobre as suas mãos, não está acontecendo nada. Ele está perguntando, e você, qual que é a resposta que você vai dar? Se Ele te chamou, Ele está te responsabilizando, para que você seja um instrumento dEle para esta geração. Ezequiel, quando viu a situação ali do povo, Deus o chama, deu a visão a ele,
para que ele pudesse ser um instrumento do Senhor, para aquele povo que estava o quê? Cativo. E muitas vezes nós estamos vendo, gente, que tem muitas famílias que estão o quê? Cativas, mortas, precisando de um milagre, de um socorro. Mas aonde nós vamos transformar essa vida? Aonde Deus nos levar. Mas também nós precisamos olhar para dentro de nós. Senhor, restaura a minha sorte, dá ânimo espiritual, porque eu estou morto, Deus. Então o que eu e você precisamos fazer? Nos levantar, nos posicionar ou reposicionar para aquilo que Deus nos chamou. Quando nós seguimos uma visão, queridos, um destino que Deus nos dá, não é por conta do homem, é por conta daquilo que Deus está fazendo, é por aquilo que Deus está conduzindo. A coisa mais preciosa que tem, quando nós vamos ministrar a respeito de Jesus numa casa, e aquela pessoa fica impactada, o olhar dela brilha, fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Queridos, por quê? Porque a palavra do Senhor entrou naquele lar. Mas quem é que vai fazer isso? Para uma igreja que está avivada espiritualmente. A visão está relacionada ao coração, queridos. Quando você identificar uma visão, isso precisa estar inserido no seu coração. Toda visão que nós recebemos, toda visão que um profeta recebe, primeira coisa, precisa estar ligado no coração dele. Deus está falando assim, vai para aquele lugar, automaticamente você fala, glória a Deus, eu vou, Senhor, o Senhor está me enviando. O Senhor fala, mostra uma família para você. Primeira coisa, você tem que colocar no seu coração e falar assim, eu creio que o que depender de mim no meu coração, aquela família vai ser restaurada, louvado seja Deus. Então a visão primeiro ela entra no meu coração, e quando ela entra no meu coração, a visão já me dá, o Espírito já me dá um discernimento, eu creio que eu vou chegar naquele lugar, e aquela pessoa será impactada pelo poder de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma visão daquilo que Deus já colocou no meu coração. Agora quando o coração está duro, está gelado, como é que Deus vai mudar alguma coisa? Sendo que o coração não está aberto, não está receptivo. Então eu e você, nós precisamos, queridos, estar atento. A visão é a capacidade de ver algo além dos olhos. Escreva isso na tábua do seu coração, escreva aí nas suas anotações. A visão é a capacidade de ver algo além dos nossos olhos. Porque quando Deus chama Ezequiel em uma visão, Deus o chamou, aí ele vai e começa a andar e analisar o contexto. Por quê? Porque Deus deu a visão para ele olhar e analisar o contexto. Então a visão é esta capacidade de ver algo, queridos, além dos nossos olhos. Porque se nós olharmos, os nossos olhos são maus. Os nossos olhos, queridos, são muitas vezes carnais. Mas os olhos, quando tem a visão espiritual, Deus muda cenário, Deus muda a família, Deus muda a minha casa. Louvado seja Deus. Ao receber vida, é a coisa mais interessante aqui, porque ele fala a respeito disso. No versículo 6, porém tem dons em vocês. Aqui primeiro no versículo 5, assim diz o Senhor soberano, ó Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Queridos, o Senhor diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus nos fez a imagem dele. Quando Deus criou o homem, vou usar isso aqui como exemplo, ele pega o homem do pó da terra,
E ele formou um barro, tudo. E o homem estava aqui, formado à imagem de Deus. Mas o Senhor falou assim: opa, essa é a minha imagem, mas é apenas um barro, é o pó da terra. Mas agora eu preciso colocar o meu espírito nele, para que este barro aqui tenha vida. E aí a palavra do Senhor diz que Deus soprou vida naquele barro, naquele ser humano ali que ele tinha feito, e colocou vida. E aquela pessoa começou a viver. O ser humano, quando não tem o Espírito de Deus, ele é um espírito, ele é um barro com uma alma vagando nessa terra, andando para lá e para cá. Você vê muitas vezes notícias trágicas. Esses dias nós passamos em frente a uma pessoa aqui, direto a gente vê. Ontem que nós olhamos aquela pessoa lá, assim, sabe, queridos, doido, assim, sem sentido. Quantas pessoas você vê trancadas no seu mundo? E você fala: meu Deus, ali é o que? É um corpo e uma alma. Muitas vezes não entendeu o sentido da vida. Vive nesse mundo, queridos, de qualquer forma, ou não entende, porque parece estar morto. Não tem mais ânimo para nada. Gasta o seu tempo em um monte de besteira. E aí, quando Deus criou o homem, Ele é exatamente isso. Ele soprou vida no homem, deu a ele, queridos, a vida para que ele pudesse caminhar e decidir o rumo da sua vida. Este povo aqui estava tão mal, que os ossos, além de estar secos, estavam ressequíssimos. Estava sequíssimos, estava mais do que seco, sequíssimos. Ou seja, o povo não tinha mais ânimo para nada, estava morto. E o Senhor falou assim: quer saber? Eu vou soprar novamente o meu espírito, a vida sobre eles. Então, primeiro Deus colocou vida a um corpo que não tinha mais vida. Quando nós, queridos, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e soprou vida sobre nós, Deus nos colocou nessa terra para um propósito. Você, nesse 8,3 bilhões de pessoas que tem no mundo, você não parasita um qualquer, não. Você é alguém que foi chamado por Deus para cumprir uma missão específica. Então, entenda isso, que nós éramos este barro que Deus soprou vida. Aí, olha que interessante. Porém, versículo 6, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Quando Deus, olha que coisa interessante, pastora Márcia, quando o Senhor mandou os ossos se unirem com os ossos, para se formar novamente um corpo, Deus falou assim: agora eu vou soprar, agora eu vou colocar tendões, e vou colocar carne, depois vou cobrir de pele. Você sabe o que o Senhor está dizendo? O seguinte: tem muita gente que não tem mais vigor, porque uma pessoa, quando não tem músculo, não tem pele, ela perdeu o vigor da sua vida. Ela não consegue, muitas vezes, quando você pode ver que tem uma doença, que a gente precisa cuidar depois dos 40, mais ou menos, principalmente, chama sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, depois dos 40 aí, você olha assim e fala: meu Deus, tá uma geleinha esse negócio, ai meu Deus, tá esquisito. A única forma de melhorar isso aí é através da musculação, que é colocar o músculo em ação. E não é para ficar bombadão, não, é para que o seu corpo seja sustentado em cima de um esqueleto. Aleluia, não, é aula de
Então, queridos, aqui exatamente o que o Senhor diz: juntaram a pele, a carne e o tecido em cima do corpo, dizendo, Deus está falando o seguinte: eu estou colocando vida em vocês, eu estou devolvendo vigor sobre vocês. Louvado seja Deus. Eu estou dando vigor, o ânimo, aleluia. Meu Deus do céu. Então, queridos, a visão é exatamente isso. Ezequiel foi levado a este lugar para dizer o seguinte: ossos vivam, ossos vivam, sejam cheios de carne, sejam cheios de tendões, sejam cheios de pele, porque além de vocês viverem, eu vou devolver o vigor para vocês. Porque uma pessoa, quando não tem vigor, quando ela não tem músculo, ela não consegue o quê? Caminhar, andar. E às vezes, querido, nós vamos criar o quê? Nós vamos criando sempre dificuldade de nos mover. E aí, quando uma pessoa está morta espiritualmente, ela não tem nem ânimo para sair da sua casa. E aí perceba que a palavra, olha o que a palavra está dizendo: além de eu devolver a vida para vocês, eu ainda vou renovar as suas forças. Eu vou devolver o vigor para vocês. Chega de ficar parado, porque água parada dá, e crente parado dá dengo. Ai meu Deus. Então, querido, nós precisamos nos mover, porque por ele nos movemos e morremos também. Porque todo cristão que tem uma casa, ele precisa ter uma causa também. Louvado seja Deus. E a falta de carne e tendões representava isso, queridos. Deus estava restaurando as forças dele. E porém o meu espírito no lugar onde você estava governando novamente. É muito bom, querido, receber do Senhor a instrução e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor está restaurando a minha sorte, o Senhor devolveu o meu vigor, e aquilo que eu não estava conseguindo dominar e governar, eu estou conseguindo novamente, Senhor. Louvado seja Deus. Deus, queridos, quer que você seja forte. Eu já estou quase chegando no final aqui, mas perceba que o povo de Israel, queridos, entrando na história de Davi, que vai começar a ler aqui na Bíblia amarela, Saul, ele governou o povo de Israel durante 40 anos. Só que 7 dias apenas ele teve o Espírito de Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que ele ficou sem o Espírito, porque Deus já tinha levantado um novo rei em Israel. Saul governou 39 anos, 350 e poucos dias, Israel sem o Espírito. Uma igreja que anda sem o Espírito de Deus, ela está vagando, bisonhando nessa terra, queridos. Por isso que uma igreja precisa ter a direção de Deus, ela precisa ser cheia do Espírito. Porque um povo, quando não tem o Espírito, toma decisões erradas. Um povo, quando não segue a orientação e a obediência, toma decisões precipitadas. Quando Saul estava lá, queridos, sem o Espírito, ele ainda se intitulava rei de Israel. Mas Deus ainda deixou ele governar lá. Você quer governar pelas suas forças? Ok, mas com o meu Espírito, não. Não adianta fazermos as coisas nas forças dos nossos braços, que não dá certo. Deus devolveu vigor para este povo, para dizer o seguinte: agora vocês podem ir, porque quem está devolvendo sou eu. Saul queria conquistar Israel, os filisteus, na base da força. Ele governava Israel, mas ele governava sem o Espírito. Mas quando enfrentar as tentações, as dificuldades, as batalhas da vida, ele tinha o quê?
medo. E eu vou concluir com isso aqui, queridos. Olha o que aconteceu aqui. Quando o Senhor encheu Davi, ungiu Davi, rei de Israel, Davi voltou para onde? Voltou para a sua terrinha lá, voltou para o pasto. Um homem e uma mulher cheia do Espírito não significa que vai ficar dando piroleta, cambalhota a todo momento. Tem momento para tudo. Hoje é um dia abençoado aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai orar, para você dar uns glória a Deus, orar, pular, aleluia, cantar, falar em línguas. Louvado seja Deus, seja livre na presença do Senhor. Só que amanhã é segunda-feira. Davi foi ungido rei de Israel, mas ele voltou para a sua atividade. Só que no oculto ele matava urso, leão, ele matava quem tentava ferir as ovelhas do pai dele. Ele não precisou de aplausos humanos ou do aplauso da sua própria família para matar um urso e um leão. Ele estava lá no oculto, porque ele fazia aquilo ali, ele zelava das ovelhas dele, do pai dele. Ele falou: eu vou defender estas ovelhas, porque foi confiada a mim. Quem está entendendo aqui, gente? Amém? Aí beleza, um belo dia, pai de Davi, Jessé, disse: Davi, presta atenção, os seus irmãos estão lá na guerra, pega aí um queijinho, né, uma cestinha aí, aleluia, né, um pãozinho, leva para os seus irmãos lá, porque eles estão no meio da guerra, eles já estão lá quase 40 dias, e aí Davi vai ao encontro daquele exército, e quando ele chega lá, queridos, ele vê um povo o quê? Com medo. E quando ele vê o povo com medo, o que acontece? Aqui no versículo 26, 1 Samuel 17, 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele chegou, claro que ele chegou com um certo interesse. 17 anos ele tinha aproximadamente, né? Um garoto de 17 anos tem bastante interesse, né? Fala: o que tem aí? Adolescente, né? Fala: tem alguma vantagem aí? Aleluia, será que vai rolar? Eu vou ganhar alguma coisinha? Davi falou assim: opa! Mas Davi foi ali, queridos, porque ele já tinha o Espírito de Deus. E aí Davi fez perguntas, e ele falou assim, só que olha a autoridade de um jovem de 17 anos, ele fala: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo, ou de Israel? Ele olhou o cenário todo, ele viu homens fortes, inclusive os seus irmãos, que depois, não quero entrar nessa parte, foram ignorantes com ele, mandou ele voltar para casa. E aí Davi olha e vê um homem, Golias, de quase 3 metros de altura, afrontando o exército de Israel. Aí perceba, queridos, por que aqueles homens, aquele Saul e todos os seus homens não puderam fazer nada? Porque era governado por um homem que não tinha um espírito. Olha como nós precisamos entender. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, não estivermos centrados na palavra, na vontade e na direção dEle, nós vamos governar mal as coisas. Quando Davi olhou para aquelas coisas lá, para aquela situação, ele falou assim: quem é este? Quem é este? E aí, queridos, olha isso aqui no versículo 36. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Ele está dizendo o seguinte, enquanto vocês estavam aqui,
eu estava lá no oculto sendo preparado. E quando eu matei lá o urso e o leão, olhando para esse camarada aí que tem 3 metros quase de altura, que está 40 dias zombando de vocês, não se preocupe, Deus entregará ele em minhas mãos. Por quê, queridos? Porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem coragem. E nós vamos orar nessa manhã, repreendendo todo medo. Todo medo, queridos. Deus, Ele vai continuar levantando uma igreja forte neste lugar. Nós somos um povo forte. Nós não vamos retroceder a direção que Deus nos deu. Nós vamos ver muitas famílias sendo restauradas pelo poder de Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Adora um pedacinho aí, Mari, para a gente fazer uma oração. Eu tinha muita coisa para conversar com vocês, para ministrar. Mas sai daqui hoje, sabe, decidido, falar não. Eu creio, eu tenho um Espírito de Deus. Sai daqui convicto, não deixa o medo te paralisar. Não deixa nada não, queridos. Nós somos chamados, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja, nós somos o exército do povo de Deus. Porque é interessante demais. Porque quando Ezequiel profetizou, no versículo 10, profetizei conforme a ordem do Senhor recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Queridos, vamos orar nessa manhã. Dizer aqui nessa manhã com toda a convicção no seu espírito: nós somos o exército de Deus. Nós somos o exército, queridos, bem equipado. Bem equipado. Não existe armas que podem nos derrotar. Exército quer dizer que é o que? Está preparado para a luta. Davi, quando olhou aquela situação, ele precisou apenas de algumas pedrinhas. Não espere o grande movimento para poder ir e dizer e declarar: Deus vai mudar, Deus pode restaurar a minha vida, a sua casa. Não espere, queridos. Não precisa pegar dica na internet, não precisa pegar dica de um pastor top da galáxia aí, não. Você já tem o Espírito. Você já tem o Espírito, e é o suficiente. É o suficiente. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é do Espírito. Saul tinha mais de 2 metros de altura. Teve medo de um homem. Saul era o homem mais alto de Israel. Tinha medo porque não tinha o Espírito. Querido, nós precisamos buscar este clamor, sabe? Algo aqui dentro de nós. O que está morto dentro de nós? O que precisa voltar à vida? Porque eu quero profetizar sobre a tua vida. Ainda existe vida aí. Ainda existe vigor sobre a tua vida. Não pare o que Deus começou na tua vida. Não pare o que Deus começou. Os dias são maus, mas Deus é bom. Os tempos estão difíceis, mas Deus acalma a tempestade. E nós vamos orar agora. Orar: Senhor, devolva, restaura, Senhor. Me dá um espírito de coragem, de ânimo. Que a casa de paz, aonde eu for ministrar, Deus, essa semana eu vou convidar alguém aí essa semana para já começar. Ore, queridos, para que nós juntos salvemos vida, para o mês que vem já celebrar o batismo que vai ter aqui, mas outros batismos também. Existe vida aqui, amém, queridos? Vamos orar? Adore aí, Mari. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas.